Hoje, 5 de Abril, estamos à conversa com André Julião, do Bloco de Esquerda de Loures. E hoje, para esta conversa, o André Julião trouxe alguns temas estruturados aqui da nossa conversa, que são... Basicamente, parece-nos interessante fazer aqui um bocadinho um balanço do que tem sido o mandato deste Executivo autárquico aqui até à data. Estamos quase a meio do mandato, portanto faz em outubro 2 anos que este Executivo Municipal entrou em funções, e nós achamos que há 2 características principais que têm marcado este mandato. A primeira delas é uma falta de visão estratégica para o Concelho, e a segunda é também uma grande inabilidade e incapacidade de cooperação política com outras entidades. Mas eu vou dar exemplos. Okay. Imaginemos, por exemplo, os CIMAR. Os CIMAR têm tido imensas queixas, não só na recolha de lixo, como também na questão das rupturas de água. Não é uma coisa nova, não é um facto novo, sempre há décadas que há rupturas de água no Concelho de Loures, mas temos vindo ultimamente a assistir a um número crescente de queixas sobre rupturas de água e falhas de água em várias freguesias, com especial destaque para São João da Talha, Santiria da Azóia e Bobadela, e também para a zona de Bucelas. Nós tivemos, numa das últimas Assembleias Municipais, um abaixo-assinado de vários municípios da zona de São João da Talha, nomeadamente de Valfigueira, que passavam semanas consecutivas sem água. Passaram o Natal sem água e a passagem de ano sem água. E tiveram que ir tomar banho à casa de familiares, o que foi, como pode imaginar, um transtorno, enfim, muito grande. Eles reuniram um abaixo-assinado com quase 300 assinaturas e foram entregá-lo à Assembleia Municipal, onde fizeram ouvir a sua voz. Mas temos outro exemplo ainda mais flagrante. A própria Junta de Freguesia de Bucelas, portanto, apoiada pela CDU, andou a recolher assinaturas e recolheu mais de 1.200 para exigir imediatamente a reparação de toda a rede de abastecimento de água em Bucelas. E quem é o presidente do CIMAR? Bernardino Soares, portanto, presidente da Câmara de Loures. Nós temos hoje, mais de 600 quilómetros de condutas de água em fibrocimento no Concelho de Loures. Muitas delas estão degradadas. E nós perguntamos, isto não será um problema de saúde pública? Não deveria haver uma estratégia, um plano estratégico de substituição progressiva destas condutas? Não queremos que seja tudo substituído ao mesmo tempo, obviamente, sabemos que provavelmente seria extremamente oneroso. Mas deveria haver um plano calendarizado no tempo, progressivo, e que permitisse a substituição destas condutas de uma vez por todas. E acabar com este problema. Porque isto é recorrente. Mas não será porque fixar objetivos depois pode, se não se consegue atingir esses objetivos... Naturalmente, fixar objetivos, traçar metas, obrigar compromissos e obrigar a trabalhar. E isso é parte daquela falta de visão estratégica que nós defendemos que este Executivo tem para o Concelho de Loures. Mas eu vou-lhe dar outro exemplo. Tomemos, por exemplo, o canil municipal, o chamado CRO. O Bloco de Esquerda, no mandato passado, no primeiro mandato da CDU, alertou o Executivo Municipal que o canil estava muito perto da sua lotação máxima. Para que se saiba, para que os espectadores lá em casa saibam, é perto de 40 animais. Portanto, para um concelho como de Loures, é extremamente limitado. Além disso, este CRO não tem gatilho. Portanto, nós alertámos a Câmara para esse problema, dissemos que a Associação Chão dos Bichos, que já foi aqui muito falada também no Notícias LX, por várias cores políticas, estava a fazer o trabalho que a Câmara não podia ou não queria fazer, e o CRO, o canil municipal, estava entregue a um jurista, nomeado pelo PSD, curiosamente. Portanto, nós assistimos hoje a matilhas de animais errantes em várias freguesias do concelho, como Camarate, Sacavém. Temos cães envenenados na rua, temos cães drogados e largados, e agora a Câmara vem a correr, não senhor, há aqui um projeto para aumentar a lotação do canil municipal, e até vamos construir um gatil, etc e tal. Como diz o povo,
casa roubada, trancas à porta. Mas atualmente o CRO Está totalmente está legal. lotado. Está totalmente lotado. Mas está na legalidade ou não? O CRO cumpre com a legislação ou não? Isso é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta porque nós sabemos que há um programa de candidaturas a fundos estatais para o aumento do CRO. Sabemos que a Câmara de Loures concorreu, portanto, a esses fundos. Agora, não sabemos em que estado é que está, portanto, esse processo. Nós já colocámos, o Bloco de Esquerda colocou vários requerimentos em relação a esse assunto. Como a grande maioria dos nossos requerimentos, a maior parte não é respondida ou demora muitos meses a ter resposta e, portanto, estamos nesta situação limite em relação aos animais do Concelho de Loures, que de facto é inaceitável. Mas eu já tive uma deputada que me disse que o CRO não cumpria a legislação. Pronto, isso aí ainda é mais grave, nesse caso. O CRO não cumpria com a legislação. E a propósito do chão dos bichos, a conversa obviamente, Claro, também foi bateu claro. no CRO. Claro, Ok. logicamente. Aliás, a chão dos bichos é outra prova de uma certa inabilidade e incapacidade de resolução destes problemas, porque foi anunciado um acordo no Freixal com o proprietário dos aviários que iria acolher a Associação São dos Bichos, os mais de 500 animais que a Associação tinha, e também o CRO, e de repente, como um castelo de cartas, ruiu tudo, e esse acordo, que aliás nós não sabemos se havia de facto um acordo escrito porque nunca o vimos, se havia de facto esse acordo e porque é que ele de facto não foi concluído e não foi avante, não é? Eu penso que a grande lição é que as coisas, quando são tratadas de uma forma tão sigilosa, tão secreta, geralmente não dão bom resultado. Pois, exatamente. E isso dizia ainda a mesma deputada, ou ex-deputada, que todo esse processo tinha sido tratado de uma forma secreta e que isso não tinha provado ser uma boa metodologia para o futuro, tratar coisas de uma forma secreta e não abertamente, até porque ela se ofereceu para ir falar com as pessoas, expor a situação e defender aquela solução. E sempre foi negado que não falava com a população, que não era. Exatamente, e o Bloco de Esquerda, no mandato anterior, fez aprovar na Assembleia Municipal uma moção que estabelecia que a Câmara criasse um protocolo com a Chão dos Bichos, precisamente para ajudar a acolher os animais do Concelho, que a Câmara de facto não tinha capacidade para acolher, nem para conseguir acomodar condignamente, como atualmente não tem, não é? Agora, essa é a grande questão, se está assegurada a legalidade do CRO, eu não sei se. Não são palavras minhas, eu não quero me estender muito mais, mas o que me dizem é que não. Mas, ok, André. aguardemos serenamente. Aguardemos. Mais novidades sobre esse assunto. Ok. E eu gostaria de dar aqui ainda outro exemplo que para nós é paradigmático. A questão do bairro da Torre. A eterna questão do bairro da Torre. Nós, no ano passado, fomos confrontados com um incêndio grave no bairro da Torre, que deixou várias pessoas desalojadas, portanto, em situação ainda muito pior do que aquela em que aquelas famílias já se encontram. A Câmara, na altura, procedeu a esse realojamento, e bem, mas disse que estaria em conversações com o IRU, conversações essas que duram, pelos vistos, há mais de um ano, para o realojamento total das 49 famílias que ainda residem no bairro da Torre. Portanto, vamos acabar com o bairro da Torre, disseram eles na altura. Em fevereiro, portanto, há dois meses, que foi no início de fevereiro, o vereador Gonçalo Caroço dá uma entrevista à Rádio Renascença, onde participaram outros intervenientes, nomeadamente o advogado Garcia Pereira e outras pessoas, para debater a questão do bairro da Torre. E o vereador diz que a Câmara tem, a páginas tantas, diz que a Câmara tem casas disponíveis para realojar estas famílias que estão no bairro da Torre. E que vai fazê-lo. Agora, a minha questão é,
isto continua, não tem fim à vista. As 49 famílias continuam no bairro da Torre. Mas a Câmara disse, ou antes, o vereador Isso está gravado, portanto é fácil de ver, basta procurar na internet, entrevista da rádio. Ele disse que a Câmara tinha casas disponíveis para realojar estas famílias, as 49 famílias do bairro da Torre. E eu pergunto, então para quando? Quando é que vamos terminar com este pesadelo? Porque aquelas famílias... mais uma vez, isso não é muito público, digamos. Essa afirmação que passou na Renascença, exatamente, porque foi dita em passão, ao meio de comunicação social. Mas aqui nos órgãos, os órgãos autárquicos essa informação não tem passado. Exatamente. Resta saber se a Câmara tem mesmo as 49 as casas para alojar as 49 famílias. Habitação social. Eventualmente. E caso tem, porque não o faz. E porque não o faz agora. Ou seja, do que é que está à espera? Do que é que está à espera Gonçalo Caruso? Do que é que está à espera Gonçalo? Exatamente, seria um bom título. Ok. E eu gostaria de puxar aqui ainda um outro assunto que é elucidativo da falta de visão estratégica, na nossa opinião, da Câmara Municipal de Loures. A questão da taxa turística. O Bloco de Esquerda apresentou, aqui há umas semanas em Assembleia Municipal, uma proposta para a implementação de uma taxa turística municipal por dormida a partir de 2020. À imagem daquilo que já é feito hoje em Lisboa e noutras cidades como Mafra, como Cascais, como Santa Cruz, como no Algarve, etc. Caiu logo o Carmo e a Trindade, que não podia ser, porque estávamos a matar a galinha dos ovos de ouro, porque isso ia retrair o investimento, e porque o turismo ainda não era assim tão significativo que a Receita compensasse estar a implementar essa taxa e tal. Já a criar uma taxa turística, estava a condicionar realmente... Eu gostaria de elucidar os lourenses sobre esta questão que tem sido criticada aqui e ali, apresentando alguns números. Por exemplo, em 2017 houve em Loures 121.700 dormidas, em 2017. De 2017 para 2018, estima-se que o número de dormidas, estima-se que ainda não há dados oficiais do INE, que o número de dormidas tenha crescido 2%. A semana passada, o vereador Tiago Matias deu uma entrevista ao Expresso, numa peça muito grande, 2 páginas, na área imobiliária, onde revelou que estavam a nascer 9 novos hotéis no concelho de Loures, com especial destaque para as freguesias de Moscavide e Portela e também Sacavém e Prior Velho. Segundo palavras do vereador, que não são nossas, são do vereador, estes novos hotéis, estes novos 9 hotéis, vão permitir quintuplicar a oferta turística no concelho de Loures, quintuplicar a oferta hoteleira. Portanto, aqui já estaríamos a falar de uma verba anual muito próxima dos 650 mil euros. Isto sem falar no alojamento local, só hotéis. Ora, 650 mil euros são mais de 2 milhões e meio num mandato. Isto dava, por exemplo, para requalificar todo o parque de Montachique e ainda sobrava dinheiro. Portanto, mas vocês defendiam a aplicação da taxa turística para determinados fins. Esse era um dos fins? Esse era um dos fins. O fim principal seria no CIMAR, na recolha do lixo e no tratamento dos lixos e recolha dos monos. Portanto, basicamente, aliás, como acontece em Lisboa, por exemplo, entre outras cidades, que nos parece ser uma área não só extremamente deficitária, como já vimos, como também onde poderia ser aplicada uma taxa que, convenhamos, 2 milhões e meio num mandato não é assim tão pouco quanto isso, e mais, não iam andar sempre os mesmos. Porque, repare-se, Loures vai ter uma posição estratégica entre 2 aeroportos, o Humberto Delgado por um lado e o novo aeroporto do Montijo. Portanto, desengane-se quem pensa que isto vai ficar por aqui. Isto é o início. Portanto, este valor que nós estamos a falar pode muito bem aumentar exponencialmente nos próximos anos. Agora, nós estarmos a negar à partida, ou melhor, a desqualificar à partida uma receita nesta ordem de grandeza, pareceu-nos extemporâneo e extremamente precipitado.
Mas qual eram os argumentos fundamentais de quem chumbou essa opção? Basicamente eram esses dois. Era que o turismo ainda não tinha expressão suficiente no nosso concelho que justificasse a implementação de uma taxa turística, e era, por outro lado, estávamos, entre aspas, a matar a galinha dos ovos de ouro, ou seja, a prejudicar e a colocar entraves ao investimento. Portanto, que eu saiba, ninguém deixa de investir em Lisboa, em Mafra, em Santa Cruz ou em Cascais por causa da taxa turística. Até porque não são os hotéis que as pagam, são os turistas. Vocês pensam voltar a essa questão da taxa quando houver maior atividade turística? Ou Naturalmente que sim, que não vamos deixar cair este assunto, porque para nós é a receita que o município está a perder e poderia, por exemplo, desonerar noutros lados, como por exemplo na taxa do IRS, que nós vemos que o município de Loures mantém a taxa máxima, portanto devolve zero aos municípios, e poderia ser, por exemplo, uma forma de compensar parte dessa receita. E por que não a taxa turística ser investida nas populações, no CIMAR, para as populações que não têm ainda o saneamento básico? Nem Exatamente, precisamente. Eu acho que, se calhar, o argumento principal é mesmo esse, qual é a aplicação que se faz das receitas da taxa turística. Mas neste caso nem se colocou, porque não colocaram a questão da aplicação. Aliás, o PSD sugeriu que essa taxa turística fosse exclusivamente aplicada no desenvolvimento do turismo. Mas para nós, Bloco, isso não faz sentido, porque, enfim, há outros fins e há outros objetivos que poderiam ser muito melhor servidos e a população muito melhor servida com este valor extra, com esta receita extraordinária que poderia advir desta taxa turística que, infelizmente, ainda não foi desta que foi aplicada. Mas isto tudo para concluir o seguinte: a Câmara de Loures hoje assume uma posição, uma atitude mais reativa do que proativa, ou seja, reage. Não planeia, não prevê, não há um projeto para o Concelho de Loures. E eu vou-lhe dar alguns exemplos muito simples. O Bloco de Esquerda, como sabe, tem feito um trabalho acérrimo, empenhado e dedicado na Assembleia Municipal, tem colocado vários assuntos com alguma insistência. Por exemplo, foi por pressão do Bloco de Esquerda que a Câmara Municipal de Loures decidiu fazer obras no pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária da Portela. Foi depois do Bloco de Esquerda ter levado este assunto à Assembleia Municipal e depois de uma visita de deputados municipais do Bloco de Esquerda à Escola Básica da Apelação, que mostrou o estado lastimável em que aquela escola está, que, passado algumas semanas, a escola recebeu a visita do vereador Gonçalo Caroço e, passado alguns meses, apareceu um projeto que irá estar concluído até ao verão para a reabilitação total daquele estabelecimento de ensino. Portanto, temos aqui dois exemplos, mas eu posso lhe dar mais. Por exemplo, a questão do traçado do Rodinhas. Nós fomos a primeira força política a levar à Assembleia Municipal a alteração do traçado do Rodinhas, inclusivamente o alargamento do seu horário de funcionamento. E agora, eis que, finalmente, vemos a Câmara a alargar e a alterar, que foi agora, entra agora em abril, os novos horários do Rodinhas e o alargamento do traçado do Rodinhas. Portanto, o trabalho que o Bloco de Esquerda tem feito dá frutos, tem feito um trabalho empenhado, dedicado e com efeitos práticos, porque é isto que importa. Nós vamos este trabalho muito a sério. O nosso trabalho na Assembleia Municipal é sermos a voz, ou, se quisermos dizer, numa figura de retórica, o megafone dos municípios na Assembleia Municipal. A voz das pessoas. Porque nós, de facto, andamos no terreno. Vamos às escolas, vamos aos bairros sociais, vamos às associações, falamos com as pessoas e não só, o terreno vem até nós. Porque nós, todas as semanas, temos contactos de pessoas de várias freguesias, com problemas em relação ao CIMAR, em relação às escolas, em relação aos bairros sociais, em relação a variedíssimas coisas. E é por isso que nós, Bloco de Esquerda, quando outros partidos nos sugerem ou nos pedem, por exemplo, que nós aglomeremos várias moções numa só, como aconteceu numa das últimas assembleias municipais em relação às escolas,
Nós dizemos claramente que não. Isto para nós é inconcebível. Nós não podemos estar a misturar uma escola básica, que é da responsabilidade da Câmara, com uma escola secundária, que é da responsabilidade do Ministério. Não podemos estar a misturar uma freguesia rural com uma freguesia urbana. Isto não faz qualquer sentido. Eu percebo que queiram poupar tempo e percebo que, para alguns deputados municipais que não conhecem o terreno, nem querem conhecer, e que não conhecem o concelho, tanto faz estarmos a debater o problema da escola básica da Apelação ou da secundária de São João da Talha. Mas para nós não. Nós não estamos aqui para ser estrelas do YouTube. Nós, de facto, falamos com as pessoas e nós merecemos, e as pessoas merecem respeito pelos seus problemas. E nós temos que dar uma justificação às pessoas. Nós vamos aos assuntos dos munícipes, dos problemas dos munícipes à Assembleia Municipal e depois, em seguida, falamos com elas. Contamos o que é que se lá passou. Contamos que resultado é que a pressão que nós fizemos teve e o que é que vai acontecer daqui para a frente. Eu posso lhe dar aqui o exemplo de duas moções emblemáticas que o Bloco de Esquerda fez aprovar na Assembleia Municipal. O fim da utilização de animais selvagens em circos, no Concelho de Loures, e agora há pouco tempo a criação do Gabinete do Cuidador Informal do Concelho de Loures. Portanto, isto são coisas importantes, são coisas que de facto nós achamos que podem fazer... Qual é o compromisso em relação ao Gabinete do Cuidador? Não tivemos, a seguir à aprovação da nossa recomendação na Assembleia Municipal, não tivemos qualquer contacto por parte da Câmara nesse sentido. Aliás, como não tivemos nesse nem em nenhum, eu posso lhe dizer que, por exemplo, no último orçamento municipal, o Bloco de Esquerda enviou 4 páginas A4 de propostas para o orçamento municipal e nem resposta ao e-mail teve. Pronto, só para lhe dar uma ideia desta incapacidade de fazer pontos que é tão característica deste Executivo Municipal. Mas, de facto, este trabalho conta. E nós não estamos na Assembleia Municipal, nem utilizamos as reuniões da Assembleia Municipal como campo de treinos de retórica política, nem como incubadora de projetos políticos alternativos, uns mais, outros menos populistas. Não é isso que nos interessa. Mais do que um projeto de endeusamento político, nós queremos, de facto, dar voz às pessoas. E é isso que tem incomodado muita gente. Mas as pessoas que fiquem descansadas, porque nós vamos continuar a desempenhar este papel, porque é para isso que fomos eleitos na Assembleia Municipal. Para incomodar. Para incomodar, precisamente. Okay.